Sou Vicente, eu sou professor na Universidade do Estado de Santa Catarina e o projeto Baden-Baden começou a partir do encontro entre o tema da minha tese de doutorado e a necessidade do curso, da disciplina de montagem. Como a minha tese versa sobre a prática da encenação da peça didática do Brecht como prática de aprendizagem, a gente uniu a disciplina de montagem à parte experimental da minha tese. Desse encontro, então, a gente começou o processo que resultou no espetáculo que vocês puderam ver ontem. Quais são as características que inicialmente me interessam e que me interessavam justamente com o texto da peça didática de Baden-Baden sobre o acordo do Brecht, Tem a questão da fragmentação do texto, da sua forma esquisita, anacrônica, que se acumulam cenas de estéticas distintas e, ao mesmo tempo, um grande disparador teórico para esse processo que foi a escrita da tese é justamente o livro do Lehmann, que se chama A Escritura Política no Texto Teatral, num capítulo que se chama O Outro Brecht. E nesse capítulo ele vai justamente analisar a partir do ângulo que me interessa debater, a recepção das peças do Brecht, que características tomavam e que se relacionam com toda a construção do teatro épico e quem é esse Brecht que a gente tenta captar ainda hoje, no início do nosso século XXI. Bom, tinha também um interesse meu em trabalhar com a questão da coralidade, como que se daria na cena contemporânea justamente a exploração desse aspecto coral na cena. Normalmente são turmas maiores que se encontram numa montagem. Por desígnios do destino, eu me deparei com uma turma de 11 pessoas, 11 mulheres, que, acabamos não tendo que relacionar relação a isso, justamente é uma disciplina, então não foi uma opção, vocês quiseram só trabalhar com mulheres e não sei o que, não. São as pessoas matriculadas naquele curso. Que bom, que estamos todos aqui. Enfim, então o que eu acho importante a gente colocar aqui? O processo começou com a leitura de todas as peças didáticas. Nós começamos lendo todas as peças didáticas e já havia um claro desejo meu de trabalhar justamente com a Baden-Baden. Dessa leitura nós vimos a importância do Voo sobre o Oceano, que seria a peça que deu início justamente à teoria das peças didáticas do Brecht e que antecede a questão do Baden-Baden. Tanto é que o trecho final do Voo sobre o Oceano é retomado no início na fala dos aviadores na Baden-Baden. E o Voo sobre o Oceano, os fragmentos de Voo sobre o Oceano, eles foram utilizados justamente no prólogo que vocês viram lá fora, que é, na verdade, na nossa visão, a alegoria da queda, a questão da queda, a queda do avião. Também deu início ao trabalho do processo duas coisas assim que são fortes assim para narrar. A partir do segundo do inquérito, que é aquela cena em que ele fala: observem essas imagens e depois digam se o homem ajuda o homem, e a gente vê todas as atrizes compondo as imagens, que no original eram projeções por slide. A gente transformou aquele momento numa espécie de coreografia, e essa coreografia foi conduzida pelo Pedro, que foi meu assistente de direção, que também é aluno lá na UDESC, da graduação, que trabalha especialmente com a técnica dos viewpoints, dos pontos de vista da Annie Bogart, que pelo visto poderia criar uma categoria esse ano aqui, de premiar o melhor trabalho com técnica, a utilização dos viewpoints, porque inclusive a gente está usando bastante nos nossos processos. Dessas imagens, dessas formas construídas por elas, a gente começou a trabalhar na construção do prólogo, aí no jogo da forma com a arquitetura.
do espaço externo. A gente construiu um espetáculo lá na UDESC, e em cada lugar que a gente apresenta, a gente tem que adaptar de acordo com o espaço. Aí tem que ter um plano A quando não chove, ou um plano B quando chove. E a construção de pequenos workshops em que eu ofereci às atrizes trechos da fala do pensador, que é a fala do quando o pensador se viu diante de uma violenta tempestade, né, que é repetida no prólogo e que depois é feita na cena pela Thaís, né? E em que elas foram provocadas a trazer elementos que fossem de carga pessoal, de memória e de referências próprias, para que a gente conhecesse como que estava a cabeça, a poética de cada uma, para a gente conseguir unir, assim, se conhecer como grupo, se reconhecer como grupo, a partir de um depoimento artístico mesmo, que foi utilizado depois na construção de algumas cenas e em muitos desenhos da nossa ocupação espacial ao longo do trabalho. Depois disso, a gente começou... Isso eu estou contando, parece que é super organizado e que foi assim, né? Mas vocês imaginam um caos de 4 meses de trabalho, acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo, nos encontrando apenas 2 vezes por semana e tentando que se ver fora para ver como resolver tudo, porque é uma disciplina de montagem. Enfim, a gente começou a trabalhar então com a divisão em equipes, tanto cênicas, digamos, por questões cênicas, quanto por necessidades do espetáculo. Foram essas as comissões, mais ou menos. A construção do prólogo, que lidava diretamente com a construção da alegoria da queda, que foi uma tarefa que eu passei para a Manu, para a Emanuele, que é uma pesquisadora, ela é uma aluna bolsista de uma professora que trabalha justamente com uma pesquisa sobre alegoria carnavalesca e as ideias de Walter Benjamin. Depois a gente tem a construção da música da cena do funk, que é uma canção da peça A Decisão, que a gente transformou no funk e que a gente decidiu colocar como um dos inquéritos para saber se o homem ajuda o homem, porque era um aspecto que não estava tratado diretamente nos inquéritos da Baden-Baden. A gente construiu a cena do Sr. Schmidt com o pessoal que trabalhava com a linguagem clownesca, e eu obriguei a Nina praticamente a participar como atriz na cena, porque senão ela ia fugir, ia querer ser produtora e eu não queria deixar. Tínhamos a comissão dos figurinos, a Mirella está aqui, que é uma das principais, enfim, que construíram a linguagem dessas roupas, e com discussões justamente que nós queríamos pensar que conceitos essas roupas poderiam tratar, que gestos essa roupa poderia significar numa sala escura, né, que era o espaço onde a gente trabalhava, e como a gente poderia lidar que favorecesse a nossa linguagem e a questão coral. Teve a comissão de iluminação, a comissão de adaptação do texto, a parte de produção, de produzir tanto executivamente, produzir festas e organizar para levantar verba para conseguir comprar coisa, quanto cuidar enfim, da vinda para cá, de como a gente vai voltar, tudo isso. E aí, no final, depois que a gente já tinha o espetáculo totalmente assim estruturado, a gente trabalhou com a Morgana Souza, que era uma aluna do mestrado lá da UDESC, Morgana Martins, que trabalhou com a construção do repertório sonoro. Se eu falar sonoplastia, ela me bate na cabeça com um daqueles bongos que ela criou. Mas ela fez uma oficina com as atrizes, de espécie de musicalização, de expressão vocal, e a construção daqueles instrumentos com lata, ferro velho, a partir de uma provocação que eu fiz com ela, que era justamente trabalhar com materiais crus, né, metálicos, imaginando que tinham pego as ferragens do avião para fazer aquilo. Enfim, eu acho que essas foram as questões principais que resultaram no espetáculo que vocês puderam ver hoje. O resto, como todos aqui sabemos, depende do dia, da hora, do momento, de como nós estamos ali naquela situação. E aí, enfim, acho que vocês podem... Então, vou passar a palavra à Soledade. Muito obrigada.